acabou de nos passar é uma matéria longa, né? Ela tem cerca de 30 minutos, mas é extremamente importante porque trata da questão do coronavírus. E eles conseguiram, o infectologista Dr. Paulo Ernesto Gever, ele é infectologista do Hospital Moinhos de Vento, uma referência no Brasil. E é muito difícil conseguir uma matéria com eles conseguiram essa matéria, e também tem contato com a secretária estadual da Saúde, né, a Rita Berger, que falam sobre essa questão do coronavírus, está agora confirmada a sua presença desse vírus numa pessoa que está com o coronavírus no interior do Rio Grande do Sul, em Campo Bom. Mas vamos com a Rede Gaúcha Sat, Daniel Escola, Carolina Bahia e Rosane de Oliveira. A partir de agora, coronavírus, nosso radar aqui. E quero dizer que nós convidamos para estar aqui no estúdio conosco nesta manhã o infectologista Paulo Ernesto Gever, que é membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina. E ao chegar aqui, força do hábito, nós esticamos a mão para cumprimentá-lo. E ele disse, esse é um hábito que precisa mudar a partir de agora. Doutor Paulo, obrigado pela presença aqui, bom dia. Bom dia, Daniel, bom dia, Rosane, e bom dia a todos os ouvintes. Tá bom, é isso que tem que mudar, né? Desde já é uma mudança de cultura. Coronavírus, a prevenção começa por aí, né? Com certeza. A principal ferramenta para combater essa epidemia de vírus que está se alastrando pelo mundo inteiro é a prevenção. A gente não tem nenhum medicamento que combata diretamente o vírus, alguns estão sendo pesquisados, mas a prevenção, através da higienização das mãos e da etiqueta respiratória, é fundamental. O que se sabe sobre a doença até agora? O que os infectologistas, os técnicos, os pesquisadores sabem sobre essa doença e os efeitos dela? Essa doença é causada por um vírus da família chamada coronavírus. O nome corona vem porque ele tem um aspecto de uma coroa, do espanhol corona. São vírus que a gente já conhece, alguns circulam no nosso ambiente causando resfriados leves, sem maior impacto para a saúde das pessoas, e alguns deles causaram epidemias importantes, como o SARS e o MERS, né, com uma mortalidade considerável. Esse vírus surgiu em dezembro, pelas informações que nós temos acesso, e causando um quadro respiratório muito semelhante a uma gripe. Só que, diferente da gripe, a gente tem visto que ele tem causado mais pneumonia em algumas faixas etárias, né, principalmente os mais idosos, tem poupado as crianças até o momento, e principalmente nas pessoas com mais idade e com doenças crônicas, né? Então, e esse vírus está tendo uma transmissão se acredita maior do que o vírus da gripe, né? A capacidade de uma pessoa infectada transmitir para outras, e graças hoje à tecnologia, ao acompanhamento das notícias em tempo real, a gente está conseguindo acompanhar a disseminação desse vírus a nível mundial, infelizmente, apesar das medidas que estão sendo feitas adequadamente para tentar conter ou diminuir a velocidade. O senhor acredita que os cientistas, os infectologistas, enfim, pesquisadores, vão encontrar uma vacina em breve? Tem vários grupos que já estavam pesquisando vacinas para vírus semelhantes. A gente já tem uma tecnologia desenvolvida, uma tecnologia de base, mas eu acredito que até termos uma vacina disponível para a população e que seja testada adequadamente, ou seja, seja segura e que seja eficaz contra o vírus, a gente vai demorar talvez um ano. Isso a gente não tem como saber. Provavelmente esse ano, então, para o nosso inverno aqui, nós não teremos vacina. Salvo tem alguma notícia muito surpreendente em termos de rapidez, né, no desenvolvimento de uma vacina, a gente vai ter que lidar com esse vírus nesse momento sem a ferramenta da vacina. Doutor Paulo, os nossos ouvintes aqui já têm muitas perguntas, e são perguntas importantes porque práticas. Então, o caso de muitas vezes ele servirá de exemplo para outros. Até já respondi diretamente aqui, depois de conversar com o senhor, antes de começar, para um ouvinte nosso cujo pai tem câncer. Ele está levando o pai ao hospital e pergunta, é prudente o uso da máscara? Em que caso se deve usar a máscara? Isso é uma questão muito importante porque as pessoas acabam utilizando a máscara no dia a dia, a máscara cirúrgica ou máscara branca, como é conhecida, no sentido de proteção. Mas a orientação é clara que pessoas sem sintomas não precisam usar a máscara. Então, é importante que as pessoas com sintomas de tosse e outros sintomas relacionados à infecção respiratória, essas sim
usem a máscara, mas que principalmente elas evitem o contato com outras pessoas, né? As aglomerações, porque elas são potenciais transmissores. Mas as pessoas sem sintomas, elas não devem usar a máscara no dia a dia. Já que nós estamos falando de câncer e nós temos no Rio Grande do Sul muitos, milhares de pacientes que fazem quimioterapia e que se sabe que o organismo fica mais deprimido, que cuidados especiais devem ter esses pacientes? Os pacientes com doenças crônicas, e muitas delas que acabam diminuindo a capacidade de defesa do sistema imunológico, eles têm que tomar alguns cuidados, né? Lavar as mãos, lavar bem os alimentos, né? E também procurar fazer a vacina da gripe, que é fundamental. A gripe causada pelo vírus influenza, e tem vários tipos, o H1N1, que é nosso conhecido desde 2009, né? Quando causou uma pandemia e ficou de conhecimento geral da população, o H3N2, os influenzas tipo B, esses são vírus que acabam causando casos mais graves em doentes crônicos e com um sistema de defesa diminuído. Então, a orientação principal é consultar com o seu médico, ter as doenças crônicas tratadas adequadamente, estabilizadas e fazer a vacinação contra a gripe. Outro caso bastante frequente aqui de muita preocupação, porque aqui remete a H1N1, em que um dos públicos mais atingidos eram as grávidas. E agora muitas pessoas têm muito medo, assim, pais, mães, as próprias mulheres grávidas perguntam se precisam ter algum cuidado especial. O Matheus de Pelotas, por exemplo, ele diz que a esposa dele está grávida de 6 meses. E a pergunta dele é, ela deve se resguardar em casa? Tem mais risco para ela e para o bebê? Nesse momento, a gente não tem dados suficientes em relação ao coronavírus na gestação. Não haveria nenhuma indicação diferente neste momento. Agora, em relação à gripe causada pela influenza, sim, a gente tem dados que a influenza pode ser mais grave em gestantes, tanto que é um dos grupos prioritários contemplados pelo Ministério da Saúde para a vacinação. Então é importante que as pessoas procurem a vacina assim que ela estiver disponível, com calma, com tranquilidade, mas que estejam vacinadas. Carolina. Eu gostaria de entender por que está acontecendo essa grande preocupação e mobilização mundial ao redor da doença do coronavírus. Não estou minimizando aqui a gravidade, mas eu ouvi de alguns especialistas aqui em Brasília que o caso do H1N1 foi mais grave e não se viu tanta mobilização. A gente pode fazer essa comparação e por que o mundo inteiro está considerando o coronavírus tão grave? Carolina, é importante a gente se dar conta que essa é uma infecção causada por um vírus novo. É um vírus respiratório, talvez ela tenha um impacto bem menor do que a gente esteja esperando, mas eu acho que é prudente a gente se preparar os sistemas de saúde para os casos que estão acontecendo, os casos graves, principalmente que vão precisar de recursos mais avançados, como internação hospitalar e UTI, né? Essa doença ela está se espalhando entre os países e a gente está vendo diferentes cenários em diferentes países. Então, acho que é muito prudente a gente estar preparado, mas ao mesmo tempo tranquilizar a população no sentido que as medidas de prevenção são acessíveis a qualquer pessoa, né? E eu reforço novamente a lavagem de mãos com água e sabão ou higienização com álcool gel, a etiqueta respiratória e os pacientes que têm sintomas respiratórios, febre, tosse, mal-estar, dor de garganta, que procurem uma avaliação médica para ter o seu quadro diagnosticado e que fiquem em casa em resguardo para evitar contato com mais pessoas. Ali é uma senhora saudável que se exercita regularmente, ela faz hidroginástica. E ela está preocupada, porque ela está no grupo que, teoricamente, né, tem mais chance de ser atingido, embora ela tenha boa saúde, mas ela tem o receio da rapidez do contágio naquele ambiente. Todos dentro da água morna no caso. A Lia tem algum motivo para se preocupar e as pessoas que praticam esse exercício? É importante a gente lembrar que, além da via respiratória, o coronavírus ele também pode ser passado de uma pessoa para outra através de superfícies, objetos contaminados. Então, e a mão, nesse sentido, é o principal veículo transmissor desse vírus. Então, para a gente dar um exemplo prático, se eu vou encostar num telefone, vou encostar numa maçaneta que esteja contaminada com vírus, uma outra pessoa doente acabou encostando ali naquele objeto, naquela superfície, e eu levar a minha mão
aos olhos, ao nariz e à boca, eu posso me contaminar. Então é importante que, além da lavagem de mãos, as pessoas evitem tocar a mão no rosto, porque elas podem se contaminar. Nesses ambientes com mais aglomerações, a gente teria uma chance de encontrar uma pessoa doente com uma maior chance. Então, por isso que uma das recomendações nesse momento é evitar aglomerações, medidas essas que já estão sendo feitas por outros países, né, cancelando eventos, aglomerações, locais públicos de grande circulação. E nesse caso específico, a gente não tem dados ainda para confirmar ou afastar que o vírus se transmita pela água, digamos, dentro de uma piscina de forma efetiva. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, aliás, uma notícia que eu estou lendo aqui agora, durante a entrevista. Por que a letalidade do coronavírus é maior em alguns países? Por exemplo, na Itália, o índice de letalidade é maior. Isso tem a ver com o perfil da população, uma parte da população ser mais idosa? O que está por trás disso? Eu quero até lhe complementar a pergunta da escola com uma dúvida que os nossos ouvintes têm, e até eu sei que o senhor não terá essa resposta sobre esta pergunta especificamente, mas tem muita dúvida se os números da China, por ser um país fechado, onde a circulação da informação é restrita, se eles são confiáveis ou se há o risco de que haja subnotificação das mortes na China e que, por isso, o índice de mortalidade na China é inferior ao da Itália, por exemplo. São perguntas muito relevantes, Daniel e Rosane. Na China, produziu muitos dados, né, informações que estão circulando, mas é importante a gente lembrar que esses dados eles sempre têm que ser conferidos por outros especialistas para analisar e ter uma segunda opinião e de forma bem transparente, né? O risco da subnotificação sempre existe porque nem todas as pessoas doentes elas vão procurar atendimento de saúde para fazer o diagnóstico muitas vezes laboratorial, né? Sendo que a China também está usando o diagnóstico clínico somente com sintomas, né? E aí a gente tem algumas limitações em relação a confundir outras infecções virais com o coronavírus só pelo critério clínico, né? Então, o risco de subnotificação existe sempre. Em outros países, por exemplo, na Itália, a gente tem visto uma mortalidade até o momento maior e pode ser devido a uma série de fatores que influenciam na dinâmica de como esse vírus vai se espalhar naquela população. A gente sabe, com dados preliminares, que ele tem uma mortalidade maior com o aumento da idade, então acima de 60, 70, 80 anos, né? E também uma mortalidade com pacientes com mais comorbidades, com mais doenças crônicas. Então, isso pode talvez se dar pelo aumento da expectativa de vida na Itália, com pacientes mais longevos, também pelas características culturais de cumprimentar, pela questão de aglomerações, também talvez serem mais frequentes na Itália por diferentes situações, locais, museus, shows, enfim. Então, isso altera a dinâmica de circulação do vírus e, eventualmente, é difícil a gente conseguir testar todos os pacientes que vão estar com esses sintomas sugestivos de infecção pelo coronavírus. E está se fazendo um esforço para tentar testar, para justamente identificar os primeiros casos, estratégia adotada aqui no Brasil, para poder tomar as medidas adequadas. Nós temos aqui no estúdio o doutor Paulo Ernesto Gever, né? Gever, essa é a pronúncia correta, né? Infectologista, membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina e especialista em controle de infecção hospitalar. Ele vai ficar uma parte do programa aqui conosco e eu quero incluir nessa conversa a secretária estadual de saúde, Arita Bergman. Secretária, bom dia. Bom dia, escola, bom dia, Rosane, bom dia, Carolina, bom dia ao nosso profissional aí do CREMERS e aos ouvintes da Gaúcha. Tá. Primeiro, muito obrigado por nos atender. Segundo, os gaúchos querem saber qual é o cenário que a Autoridade Máxima de Saúde do Rio Grande do Sul, que é a senhora secretária de Saúde, traça sobre a possível evolução da doença aqui no Rio Grande do Sul. Bom, considerando, né, que nós já temos notificado 199 casos suspeitos, dos quais 129 foram descartados, né, a gente está com a expectativa, né, de que as medidas que o governo do estado, em conjunto com os municípios, sob orientação do Ministério da Saúde,
estejam dando o suporte, o monitoramento e a vigilância necessária. Mas é evidente que temos já um caso notificado, a nossa expectativa é de que teremos outros casos, né? Por enquanto casos de viajantes que estiveram num dos 54 países que já tem transmissão local, mas o governo do estado se organizou num plano de contingência, né? Tem um centro de operações emergenciais atento, com planejamento, né? E ações efetivas na ponta, orientando os municípios para que identifique qual a unidade de saúde que será referência para atendimento nesse primeiro momento das pessoas que vêm de fora, né, e que estejam com sintomas, mas ao mesmo tempo, se houver necessidade, nós já temos também a previsão de atendimento em casos de necessidade de internação clínica e internação em terapia intensiva. Mas o estado, diferente da H1N1, até ouvindo a entrevista, né, do profissional, desculpa, é que eu não gravei o nome. Paulo Ernesto Gever. Doutor? Paulo Ernesto Gever. Doutor Paulo Ernesto, né, frisou muito bem, né, e deu várias informações que são muito relevantes nos cuidados, né. Então a rede está, né, organizada para esse momento, né, tem perspectiva de ampliação. Agora, na realidade, né, o que nós mais estamos focando nesse momento sobre a ótica da vigilância, e o doutor Paulo Ernesto frisou muito bem, é a questão da prevenção. Ou seja, nós ainda estamos numa fase chamada contenção, para tentar evitar a circulação do vírus. Então, as medidas preventivas são estratégicas, e como a Rosane também muito bem frisa, né, a questão de mudança de hábitos, até de cultura, né, de que as pessoas também têm que fazer o autocuidado, evitar que circulem se já estiverem com sintomas e tenham sido viajantes, mas nós temos também a preocupação, e o Ministério da Saúde orientou ontem, que todos os pacientes que forem buscar serviços hospitalares por indicação médica, né, e que estejam internados, que haja também a notificação de hospitalização quando tiver a SARS, né, que seria a gripe, a influenza. Então, que se faça também avaliação para coronavírus da mesma forma como as unidades sentinela, quando tem um quadro gripal, né, que também se faça isso enquanto estivermos nesta situação. Agora, se passarmos para a fase de mitigação, outras medidas terão que ser tomadas. Secretária, até que ponto adiantar a vacinação contra a gripe também ajuda vocês nessa estratégia de combate ao corona? Olha, a vacinação ajuda muito, né? Inclusive estamos já com as fases da estratégia, né, os grupos prioritários, aguardando que os insumos, né, que as vacinas cheguem no estado do Rio Grande do Sul. Hoje à tarde, inclusive, temos uma reunião com aproximadamente 300 gestores municipais, onde já vamos tratar deste calendário e dos grupos prioritários, começando com idosos, né, que é a população de risco, e os trabalhadores de saúde, importante que se diga isso. Só nesse item no país são quase 26 milhões de pessoas. Então queremos proteger, né, junto com a política do Ministério da Saúde, em conjunto com os municípios, essa população na primeira fase. É prevenção, é proteção, e esperamos, né, que o coronavírus mobilize as pessoas para que procurem as unidades básicas e façam a vacina.
Secretária, deixa eu lhe fazer uma pergunta, e o nosso infectologista aqui também tem uma pergunta para a senhora. Tem uma questão que me chama a atenção. Alguns países estão adotando essa medida. Quem chega por exemplo, em Israel, quem chega da Itália é colocado em isolamento e passa por uma espécie de quarentena. Aqui no Rio Grande do Sul, vai haver algo parecido com pessoas que vêm, por exemplo, da Itália, vêm de outros países onde o coronavírus está bem mais avançado? Olha, nós não temos essa orientação do Ministério da Saúde. Como eu já disse desde o início, nós seguimos todos os protocolos e orientações do Ministério da Saúde. Todas as pessoas que chegam, e vamos dar o exemplo concreto desse senhor lá de Campo Bom, que teve o primeiro diagnóstico para o coronavírus, ele chegou, mas já faziam 14 dias quando se teve essa informação, esse resultado objetivo, então já tinha passado o período de quarentena. Nesse momento, quando há sintomas, e os sintomas os profissionais da área têm divulgado o suficiente para a população, nós da área de vigilância vamos não só atender o cidadão ou a pessoa que estiver com esse quadro, mas também vamos avaliar os contatos e pedir que a pessoa fique em domicílio em situação de isolamento, evitando circular nos ambientes. Inclusive aconteceu um fato interessante lá no início de fevereiro, que chegaram chineses num determinado município e as pessoas achavam que esses chineses tinham que ficar em isolamento. Nós não podemos e não temos ainda essa orientação de que as pessoas que chegam de viagem não circulem. Mas qualquer possível medida parecida com essa tem que vir do Ministério da Saúde. Exatamente, nós trabalhamos em sintonia com as orientações do Ministério da Saúde. Dr. Paulo Ernesto Guevara tem uma pergunta para a senhora. Secretária Rita, bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Na verdade, não é mais uma pergunta, mas é um reforço para tranquilizar a população que o sistema de saúde brasileiro passou por uma pandemia em 2009 do H1N1 e teve muitas lições aprendidas, uma experiência que hoje a gente já consegue colocar em prática através do planejamento, e o Ministério da Saúde está acompanhando com bastante antecedência o desenrolar dessa infecção, da circulação desse vírus, e que as pessoas participem através das orientações que são dadas pelas secretarias estaduais de saúde, pelo próprio Ministério da Saúde, no sentido de fazer as medidas de prevenção. Então, eu acho que isso tranquiliza a população de certa maneira, que o sistema de saúde está bem planejado, bem articulado e organizado, se antecipando aos próximos passos dessa epidemia. Com certeza, doutor Paulo Ernesto. E eu queria dar um destaque também, que o nosso comitê está circulando muitos materiais. A população em geral, se tiver dúvida, pode ligar para o Disque Vigilância, telefone 150, para tirar dúvidas. Os profissionais de saúde, e o CREMERS tem sido parceiro nesse projeto, também nós temos a possibilidade de ter na nossa página da Secretaria da Saúde, saude.rs.gov.br, tem um link específico para o coronavírus. E ainda queríamos dizer que para os profissionais de saúde lá da ponta da Unidade Básica de Saúde, porque isso tudo é muito novo, claro que se aprendeu muito em 2009, mas também dizer que os profissionais da rede básica podem usar o telesaúde que está conectado, é um convênio que o Estado mantém com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para tirar dúvidas específicas em relação a isso. Acho que o Estado do Rio Grande do Sul também deu já uma demonstração do seu planejamento ao dotar, com o apoio do Ministério que encaminhou os kits, mas também com a capacitação feita pela Fiocruz no nosso laboratório estadual, no LACEN. Tanto é que nós conseguimos, em 2 dias, descartarmos
porque foram analisados para diagnóstico do coronavírus e esses 122 exames deram negativo em tempo recorde. Então, nós estamos trabalhando muito e, como o senhor muito bem disse, não esperem o resultado do exame. Se tiver suspeitas, se mantenham em domicílio, com os cuidados de proteção necessários. Então, isso também é muito importante que se dê a informação. Em Brasília, Carolina Baia tem uma novidade vinda do Ministério da Saúde, né, Carolina? Isso, Escola. Estou em contato com o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, e perguntei a ele a respeito de repasses de recursos ou garantia de leitos para estados e municípios em casos de coronavírus. E ele me deu a seguinte resposta a respeito da preocupação do Ministério da Saúde com leitos de UTI. Carol, outra preocupação são os leitos de UTI. A Itália teve que tomar essas medidas drásticas porque ela esgotou completamente a capacidade instalada em relação a leitos de UTI. A doença nos idosos ela tem sido muito prolongada, as pessoas ficam muito tempo nas UTIs. A média de permanência é 20, 21 dias desses pacientes. Então isso vai ocupando os leitos e não há saída, não tem alta, e em seguida a gente fica com os leitos todos ocupados. Esse é um grande problema, uma grande preocupação. Eu perguntei ao secretário, então, o que o Ministério da Saúde vai fazer, está planejando para fazer nesse trabalho em parceria com os estados. Não só os leitos de UTI e mesmo as internações que utilizarem enfermarias, leitos convencionais. Todas as contas, todas as internações de coronavírus serão pagas pelo Ministério da Saúde. Secretária, a senhora gostaria de fazer um comentário sobre isso? Gostaria. Primeiro dizer e agradecer tanto ao secretário executivo João Gabardo quanto ao secretário Erno. Estamos em permanente contato. Essa informação de que o Ministério da Saúde está em processo de licitação para equipar leitos de UTI é bem-vinda. Nós já temos no estado do Rio Grande do Sul serviços que poderão receber os leitos, a exemplo do Hospital Universitário de Canoas, que tem pronta uma unidade para 10 novos leitos, assim como outros hospitais. Estive essa semana no Vila Nova, que também poderá ter perspectiva principalmente de leitos clínicos, no interior da mesma forma, e também a questão das AIHs com diagnóstico de coronavírus, que o secretário anunciou. Essa é uma informação que certamente a rede hospitalar vai receber positivamente, porque isso tem um custo adicional. O estado do Rio Grande do Sul tem um déficit no teto MAC, então nós inclusive colocamos todos os meses um recurso muito expressivo do Tesouro para complementar o pagamento de produção de serviços, e a possibilidade de termos recursos extra para suprir nas internações é positivo. E na atenção básica, que já que falamos de prevenção, o Ministério da Saúde, através do secretário Erno, também nos informa que foi encaminhado um projeto para uma nova portaria para a questão emergente do coronavírus, e já está anunciado na possibilidade de contratação de mais 5 mil médicos dentro do programa Médicos para o Brasil, como recursos adicionais para as unidades do Saúde na Hora, que funcionam com 2 ou mais equipes ou equivalente à estratégia da saúde da família, com horário estendido. Então, são medidas do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, e hoje, com toda a comunicação, e como ficamos sabendo em janeiro, houve um tempo também para se organizar e dar as respostas em cada momento desse novo vírus. Secretária, para a gente encerrar, eu tenho 2 perguntas para a senhora. Primeiro, em relação à divulgação dos casos suspeitos. Há uma dúvida dos nossos ouvintes se isso não semeia o pânico
nas cidades, no momento em que se divulga que na cidade X tem um suspeito, na outra cidade tem 3, se não serve apenas para semear o pânico, ou se isso é importante até para que as pessoas se deem conta de que é preciso fazer a prevenção, evitar as aglomerações, enfim, tomar essas medidas preventivas. E a segunda pergunta é se nós temos kits suficientes para demandas casualmente, né, o número de casos, e ainda se há possibilidade de se acelerar o período do resultado, já que em alguns países, Singapura, por exemplo, se consegue o resultado em 3 horas. Olha, nós, é bom também que se informe, nós já estamos providenciando a possibilidade de ter mais um equipamento. O LACEN tem um equipamento e tem limite no número de amostras que são analisadas a cada vez. E não é só análise para diagnóstico do coronavírus. O LACEN faz diagnóstico para outros 21 vírus. E nós também não podemos parar o trabalho para não colocar em risco outras avaliações, até porque no resultado dos descartados tem aparecido, agora na última leva, influenza A, influenza V, rinovírus, tem aparecido adenovírus, enfim. Então isso mostra que tem muitos outros vírus circulando e que a população tem que estar também se protegendo, se cuidando, e as medidas que já foram faladas hoje no programa só reforça de que realmente é preciso trabalhar muito na contenção do vírus, mas a população tem o seu papel na questão da prevenção e dos cuidados. Tá, mas especificamente sobre a divulgação dos casos suspeitos, nós temos informações de que no interior, em cidades menores, onde há, por exemplo, 1 ou 2 casos suspeitos, isso coloca a população num estágio de temor, num estado de temor que pode ali na frente não se confirmar na sua realidade. Bom, a senhora acha que deve manter a comunicação dos suspeitos? Acho que deve, porque nós primamos pela transparência, e aí as equipes de vigilância em saúde, as equipes da atenção básica estão no município para fazer o monitoramento, o cuidado e a orientação. Então, eu gostaria de aproveitar, já que esse assunto é uma pauta importante, mas nós temos que nos preocupar também com outros agravos de saúde que são permanentes. Olha a dengue, há 377 municípios infestados, a população também tem que se preocupar porque a dengue mata. Olha o caso como o Paraná está em relação a isso. O sarampo, que tem vacinação, a própria influenza, né, que tivemos em alguns períodos baixa cobertura. Então, a população, é evidente que por ser novo gera inquietude, pode gerar pânico, mas esse é o nosso papel de estar dando transparência às informações. Secretária Arita Bergman, olha, muito obrigado pela atenção da senhora, pelos esclarecimentos e um bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Bem, nós tivemos a oportunidade dessa longa entrevista que a Rede Gaúcha Sat nos oportunizou de ampliar as informações para você com relação à questão do coronavírus, trazendo aí a palavra do infectologista Paulo Ernesto Gever, da secretária estadual da Saúde, a Arita Bergman, repercussões então do repórter Daniel Escola, que estava ancorando a programação, na companhia da Carolina Bahia e da Rosane de Oliveira, tratando desse tema muito importante que com certeza impacta o mundo inteiro, né? Nós não estamos fora desta condição. E precisamos ter um máximo de informações. Não é para ter pânico, é para ter o devido cuidado, né, e a devida organização. Já vai ser antecipada a vacinação da gripe, né? Há uma informação extraoficial, né, pela imprensa, que seria dia 23. Ontem eu conversei com o setor de vacinação aqui do Tupanciretã, de epidemiologia, e André Appel me confirmou que eles devem ter uma reunião somente na quinta-feira ou na sexta, na quinta dia 19 ou na sexta dia 20, não é amanhã ou ano depois, mas é na semana que vem para tratar dessa questão. Mas ela também, extraoficialmente, recebeu a informação que seria dia 23, nada ainda por enquanto oficializado, né? E é uma informação também extraoficial de que a princípio será trocado a prioridade da vacinação.
para idosos e pessoal do setor da saúde, para posteriormente as outras pessoas que fazem parte da campanha oficial de vacinação. Isso ainda não é oficial, mas a tendência é que seja nesse sentido. Bem, são 10h12. Eu vou fazer um intervalo, mas nós temos uma importante matéria depois, porque está acontecendo